Frei Deon se emociona em sua live na madrugada após relato de Nicolas Ferreira. A transmissão da madrugada tomou um tom ainda mais profundo quando Frei Deon não conteve as lágrimas ao ouvir um relato de Nicolas Ferreira. Todos os participantes da live se comoveram e enviaram mensagens de apoio. Era mais uma madrugada silenciosa, e o relógio marcava exatamente 4 horas da manhã. Como de costume, Frei Gilson ajustou a câmera, segurou seu terço e deu início à sua tradicional transmissão de oração. Para milhares de fiéis, aquele momento já se tornará um verdadeiro refúgio, um instante de paz antes de começar o dia. A live sempre reunia um público fiel, formado por pessoas que encontravam conforto nas palavras tranquilizadoras do Frei. Meus irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês nesta madrugada abençoada. Hoje, vamos refletir sobre a Quaresma e o valor do sacrifício e da entrega a Deus, disse Frei Gilson, segurando o terço entre os dedos. Nos comentários, mensagens de carinho e fé começaram a surgir, marcando mais um encontro de devoção e espiritualidade. A madrugada seguia tranquila enquanto a transmissão ao vivo acontecia. Frei Deon lia algumas mensagens, respondia outras e, com sua voz serena, conduzia a oração. À medida que o tempo avançava, ele sentia no coração que aquela live teria algo de especial, embora ainda não soubesse exatamente o motivo. Enquanto refletia sobre as palavras que diria em seguida, seus olhos captaram algo inesperado na tela. Entre os milhares de espectadores, um nome se destacou: Nicolas Ferreira. Por um breve instante, Frei arregalou os olhos, surpreso. Meu Deus! Meus irmãos, estou vendo aqui que temos conosco o irmão Nicolas Ferreira! Exclamou ele, abrindo um sorriso. Que alegria tê-lo aqui nesta madrugada! Se quiser se juntar a nós, será muito bem-vindo. Para sua surpresa, poucos instantes depois, surgiu um pedido para entrar na live. O coração de Frei Gilson acelerou levemente. Ele sabia que Nicolas era um jovem influente e que aquela conversa poderia tocar ainda mais corações naquela noite especial. Respeitado entre os cristãos, Frei Gilson nunca imaginou que um dia teria a oportunidade de conversar com Nicolas Ferreira ao vivo, especialmente durante um momento de oração tão significativo. Sem hesitar, ele aceitou o pedido de participação, e em poucos segundos a tela se dividiu ao meio, revelando Nicolas Ferreira em tempo real. Nicolas apareceu com um semblante tranquilo, vestindo uma camiseta simples. Ele estava em um ambiente sereno, iluminado apenas pela luz suave do celular. Seu olhar transmitia respeito e admiração, mas também carregava uma profundidade que indicava que havia algo especial em seu coração naquela noite. Bom dia, Frei Gilson. Bom dia a todos que estão acompanhando esta live. Estou muito feliz por estar aqui com o Senhor nesta madrugada tão especial. Sempre que posso, acompanho suas orações, disse Nicolas, com um sorriso sincero. Frei Gilson sorriu, visivelmente emocionado. Meu filho, que alegria imensa tê-lo aqui. Você é um jovem de fé, um verdadeiro exemplo para muitos. O que te trouxe a esta live nesta madrugada? Nicolas suspirou fundo, como se estivesse organizando os pensamentos antes de responder. Frei, sempre tive fé, mas, nos últimos tempos, minha caminhada espiritual se intensificou. Sinto que chegou o momento de compartilhar um pouco da minha história com o Senhor e com todos que estão aqui. Acho que nunca falei sobre isso de forma tão aberta. A live, que já reunia milhares de espectadores, viu o número de visualizações subir rapidamente. Todos estavam atentos, e o chat, antes movimentado, ficou em silêncio por alguns instantes, como se cada pessoa segurasse a respiração, aguardando as palavras do jovem político. Frei Gilson sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Algo dentro dele dizia que aquela conversa seria especial. Era um daqueles momentos que ficariam marcados para sempre, capazes de transformar vidas. Frei Gilson segurou seu terço com mais firmeza e fixou o olhar na tela, preparado para ouvir o testemunho de Nicolas Ferreira. Nicolas respirou fundo antes de começar, encarando a câmera com um brilho especial nos olhos, uma mistura de emoção e sinceridade. Frei Gilson percebeu que o jovem carregava algo profundo em seu coração e, em silêncio, esperou por suas palavras. Frei, cresci em um lar simples, mas cheio de amor. Minha mãe sempre teve uma fé inabalável,
E meu pai, um homem trabalhador, nos ensinou desde cedo o valor da honestidade. Mas minha jornada nem sempre foi fácil. Já enfrentei momentos de incerteza e, por vezes, me perguntei se Deus realmente me ouvia, começou Nicholas. O chat da live explodiu em comentários. Muitas pessoas se identificavam com suas palavras, compartilhando experiências e expressando apoio. Aquele testemunho estava tocando profundamente os corações que acompanhavam a transmissão. Nos comentários, muitas pessoas se emocionavam com suas palavras, enquanto outras pediam para que ele continuasse. Frei Gilson fez um leve aceno com a cabeça, encorajando-o a prosseguir. Houve um período da minha vida em que me senti completamente perdido. Eu era apenas um jovem tentando encontrar meu lugar no mundo, mas, a cada tentativa, sentia que algo não se encaixava. Via amigos se afastando de Deus, testemunhava pessoas ridicularizando a fé cristã, e aquilo me incomodava profundamente. Foi então que comecei a buscar respostas na Bíblia, continuou Nicholas. Frei Gilson apertou o terço entre os dedos. Ele sabia que muitos enfrentavam crises de fé e que aquele testemunho poderia tocar profundamente os corações que acompanhavam a transmissão. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, fui desafiado a defender minha fé publicamente. Muitos tentaram me silenciar, me ridicularizar, mas, no fundo, eu sabia que Deus estava comigo. E foi essa certeza que me sustentou, concluiu Nicholas. Foi essa certeza que me manteve firme, mesmo diante dos ataques, disse Nicholas, sua voz carregada de emoção. Frei Gilson, discretamente, enxugou uma lágrima que deslizava por seu rosto. Aquele momento ia além de um simples relato. Era um testemunho poderoso de fé, perseverança e confiança inabalável em Deus. Meu filho, sua história é um exemplo para todos nós. A verdadeira fé é forjada no fogo da adversidade, e Deus te escolheu para ser uma voz, levando sua palavra onde quer que vá, disse o Frei, com a voz embargada. Nicholas sorriu levemente, visivelmente emocionado. Frei, eu não sou perfeito, mas todos os dias me ajoelho e peço a Deus que me guie, que eu não me desvie do caminho e que me dê forças para seguir em frente. Poder compartilhar isso com o Senhor e com tantas pessoas nesta madrugada é uma grande bênção para mim. O chat da live explodiu em mensagens de apoio. Deus te abençoe. Força, Nicholas, que testemunho lindo! Eram palavras que ecoavam a emoção daquele momento especial. Que testemunho lindo, Nicholas! Frei Gilson, essa live está tocando muitas vidas. Diziam os comentários, que não paravam de chegar. Frei Gilson suspirou profundamente. Nunca antes havia chorado ao vivo, mas naquele momento as lágrimas eram inevitáveis. Meus irmãos, Deus está aqui conosco. Ele está agindo nesta madrugada. Eu posso sentir sua presença, disse o Frei, enxugando os olhos com um lenço. Nicholas também estava visivelmente emocionado. Frei, posso fazer uma oração? Claro, meu filho. Seria uma honra, respondeu Frei Gilson, a voz ainda embargada pela emoção. Nicholas fechou os olhos e começou a orar. Sua voz era firme, mas carregada de sentimento. Enquanto isso, a live continuava crescendo, alcançando milhares de pessoas por todo o Brasil. Aquela madrugada estava sendo marcada por um encontro divino que ninguém jamais esqueceria. Frei Gilson olhou atentamente para a tela, como se buscasse compreender a grandiosidade daquele momento. Frei Gilson sentia cada vez mais profundamente a alma daquele jovem que, com sinceridade, compartilhava sua jornada de fé. Um calor tomou conta de seu peito, uma sensação clara de que aquele momento era uma verdadeira graça. Nicholas, não há vergonha em reconhecer nossas fraquezas. Você é um instrumento de Deus, e mesmo os mais fortes passam por momentos de dúvida, disse o Frei, com a voz serena. Nicholas abaixou levemente a cabeça, refletindo por um instante. Frei, muitas pessoas me chamam de exemplo, mas, no fundo, sinto que ainda tenho muito a aprender, muito a crescer. Às vezes, tenho medo. Medo de falhar, de não ser digno da confiança que Deus deposita em mim, confessou, a voz carregada de emoção. Frei Gilson o observou com empatia. Ele via além da postura firme e determinada do jovem. Por trás daquela coragem,
Havia uma alma que, como tantas outras, travava uma batalha interna contra suas próprias inseguranças. Meu filho, a missão que Deus nos dá não se trata de perfeição, meu filho. O que realmente importa é a disposição de seguir em frente, mesmo quando os desafios parecem intransponíveis. A fé não exige que sejamos imbatíveis, apenas que sejamos fiéis. Deus não te escolheu porque você é perfeito, mas porque vê em você um coração disposto. E acredite, Ele vai te guiar em cada passo dessa caminhada, disse Frei Gilson, com uma certeza que parecia vir do próprio Espírito Santo. Nicholas fechou os olhos por um momento, absorvendo aquelas palavras. Algo dentro dele parecia ter sido tocado de maneira profunda. Quando os reabriu, seu semblante estava mais tranquilo, como se uma paz repentina houvesse tomado conta do seu coração. Obrigado, Frei, por suas palavras. Acho que, no fundo, todos nós precisamos de momentos assim, de alguém que nos lembre que a caminhada não é sobre ser perfeito, mas sobre ser fiel. Eu estava me cobrando demais. Quero continuar sendo uma voz. Quero ser mais do que um exemplo para as pessoas. Quero aprender a ser mais humilde, mais paciente, disse Nicholas, com sinceridade. O chat da live estava fervilhando de emoção. Mensagens de apoio inundavam a tela, com muitos escrevendo Amém e Deus abençoe vocês. No entanto, havia uma mensagem que parecia refletir o sentimento de todos os presentes. Uma mulher escreveu: Deus abençoe ambos. Frei Gilson, você é uma luz para nós. Nicholas, que sua fé nunca se abale. Todos os dias você nos mostra um exemplo de coragem e fé. Frei Gilson olhou para o chat e sorriu, percebendo como aquela transmissão estava se transformando em uma verdadeira corrente de fé, união e apoio. No entanto, ele não sabia que a conversa ainda estava prestes a tomar um rumo inesperado. Nicholas, agora visivelmente mais leve, olhou diretamente para a câmera e, com um tom mais firme, falou: Frei, eu preciso compartilhar algo que tem pesado no meu coração. Há algum tempo venho sentindo que essa live está sendo acompanhada por milhares de pessoas, e talvez seja agora o momento certo para compartilhar algo importante. Recentemente, estive refletindo sobre a minha vida e a minha missão, e senti um chamado muito forte de Deus para viver a minha fé de forma ainda mais profunda, mais radical. Depois de muito refletir e orar, tomei uma decisão. Frei Gilson observava atentamente, seu coração acelerando, já pressentindo que algo grandioso estava prestes a acontecer. Eu decidi me afastar da política por um tempo. Deus tem me chamado para um novo propósito, e eu não posso mais ignorar isso. Não sei por quanto tempo, mas preciso me entregar a Ele totalmente, sem distrações. Vou dedicar minha vida à evangelização dos jovens, a ajudar aqueles que, assim como eu um dia, se perderam. Sei que o caminho será desafiador, mas estou disposto. Eu estou seguindo a voz de Deus, mesmo sem saber o que me espera, disse Nicholas, com uma convicção que deixou Frei Gilson sem palavras. Frei Gilson nunca imaginou que aquele jovem tão influente tomaria uma decisão tão radical, mas, ao mesmo tempo, ele sentia que aquilo era a resposta que Deus estava esperando. Meu filho, isso é algo muito profundo. Eu te apoio, assim como todos aqui. O que Deus tem preparado para você, você só descobrirá ao seguir em frente. E eu posso ver pela sinceridade no seu olhar que você está fazendo exatamente o que Ele quer que você faça. Que Ele te abençoe neste novo capítulo da sua jornada. E lembre-se, estamos todos juntos, orando por você. Nicholas sorriu mais uma vez, com os olhos brilhando. Ele sentia uma paz imensa, como se uma grande carga tivesse sido retirada de seus ombros. Obrigado, Frei, e a todos que estão aqui. Agradeço do fundo do meu coração. Vamos orar uns pelos outros e caminhar na fé, lado a lado. Que Deus nos guie sempre, disse Nicholas, com sinceridade. Frei Gilson fechou os olhos e, com a voz carregada de emoção, disse: Senhor Deus, neste momento de oração, pedimos por Nicholas e por todos que estão acompanhando essa live. Que a tua luz os ilumine, que a tua paz invada os corações e que, a cada passo, possamos encontrar a força para cumprir a tua vontade. Amém. Naquele instante, a live atingiu um pico de audiência como nunca antes.
A quantidade de mensagens de apoio foi impressionante, mas, para Frei Gilson, o que mais importava era a certeza de que aquele momento havia sido um divisor de águas na vida de muitas pessoas, inclusive na vida de Nicolas Ferreira. A decisão dele havia sido corajosa, mas talvez fosse essa a verdadeira missão que Deus tinha preparado para ele. O mais surpreendente de tudo era que, naquela madrugada silenciosa, quando o relógio marcava 4 horas da manhã, um novo propósito florescia no coração de um jovem, guiado pela fé e pela coragem de se entregar totalmente à vontade divina. Assim, Frei Gilson finalizou a live, mas a verdadeira transformação havia acabado de começar. No dia seguinte, a madrugada que fora marcada por um momento tão profundo e transformador parecia ter deixado uma energia palpável no ar. Frei Gilson acordou cedo, ainda com o coração tocado pela conversa com Nicolas Ferreira e pelas mensagens de apoio que inundaram a live. Ele sentiu uma paz que há muito não experimentava, como se a presença de Deus estivesse ainda mais próxima. Enquanto tomava seu café da manhã, pensava sobre o que havia acontecido na noite anterior. Mas não apenas a vida de Nicolas, mas também de milhares de pessoas que assistiram à transmissão, sentindo-se inspiradas e renovadas pela mensagem de fé, coragem e entrega. O telefone de Frei Gilson tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Nicolas. Frei, bom dia. Não consigo encontrar palavras suficientes para expressar minha gratidão pelo apoio e pelas palavras de ontem. Nunca imaginei que minha decisão geraria tanta repercussão, mas o mais surpreendente é que, após a live, senti algo diferente no meu coração. Sinto que estou no caminho certo, que Deus continua a me guiar e a me dar forças para seguir. Quero te convidar para um encontro, se possível. Acho que agora é o momento certo para conversarmos mais a fundo sobre minha decisão. Que Deus te abençoe. Frei Gilson sorriu ao ler a mensagem. Era impressionante como, em tão pouco tempo, a vida de Nicolas havia se transformado. Frei Gilson sabia que aquela conversa tinha sido apenas o início de uma nova jornada, não apenas para Nicolas, mas também para todos que estavam acompanhando sua história. Ele respondeu com carinho: Filho, fico feliz em saber que você se sente mais forte e mais determinado. Que Deus continue a te iluminar e a te guiar nessa nova missão. Claro, aceito seu convite para o encontro. Vamos conversar e buscar mais sabedoria juntos. Que Deus te abençoe. Após enviar a mensagem, Frei Gilson começou a se preparar para o dia. Ele tinha muitos compromissos, mas sentia que precisava estar disponível para Nicolas, para continuar sendo uma voz de orientação e apoio para o jovem. Enquanto isso, nas redes sociais, o nome de Nicolas Ferreira estava por todos os lados. Sua decisão de se afastar da política e se dedicar à evangelização causou um grande alvoroço nas redes sociais. Influenciadores, pastores e até políticos comentaram sobre a coragem de Nicolas. Muitos o parabenizaram pela sua fé e pela ousadia de seguir a vontade de Deus, enquanto outros questionavam, tentando compreender a razão por trás de sua decisão. No entanto, havia algo no olhar de Nicolas naquela madrugada que não deixava dúvidas. Ele estava mais seguro do que nunca de que estava fazendo a escolha certa. Nicolas passou a manhã em oração e reflexão. Ele sentia que o Espírito Santo o conduzia para algo grandioso, algo que ia além da política e da fama. Ele não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava, mas estava pronto para entregar sua vida a Deus e caminhar em fé, sem medo do desconhecido. A tarde chegou, e conforme combinado, Nicolas e Frei Gilson se encontraram em um café tranquilo no centro da cidade. O ambiente era sereno, mas a intensidade de suas palavras carregava um peso significativo. Frei, eu estou mais convicto do que nunca sobre minha decisão. Acredito que, ao me dedicar à evangelização dos jovens, poderei impactar vidas de uma maneira muito mais profunda do que jamais imaginei na política. Tenho algo a compartilhar com eles, algo que vai além de qualquer ideologia ou partido. Quero que eles encontrem o verdadeiro propósito da vida, que é seguir a Cristo. Frei Gilson olhou nos olhos de Nicolas, tocado pela sinceridade e pela paixão em sua voz. Eu vejo que você está seguindo um caminho de muita luz, meu filho. Sei que essa escolha não será fácil. As pessoas vão questionar, e você poderá ser desafiado de diversas maneiras. Mas a verdade é que você está sendo guiado por Deus, e isso é o que realmente importa.
A missão que ele te confiou é única, e você possui todas as ferramentas necessárias para realizá-la com sabedoria. Nicholas sorriu, sentindo-se acolhido e compreendido. Eu sei que enfrentarei desafios, mas estou pronto para enfrentá-los. Quero que meu testemunho seja uma fonte de força para que outros encontrem Deus. Quero mostrar que, não importa o quanto alguém tenha se afastado de Cristo, sempre há uma chance de recomeçar. Enquanto conversavam, Nicholas não conseguia parar de refletir sobre tudo o que já havia vivido e aprendido até aquele momento. Sua jornada estava só começando, mas ele sentia no fundo do coração que estava sendo chamado para algo muito maior do que imaginara. Ao final da conversa, Frei Gilson o abençoou, dizendo: Que Deus te guie em cada passo que você der, Nicholas. E lembre-se, você não está sozinho. Todos estamos orando por você e pela sua missão. A tarde chegou ao fim, mas para ambos, aquele encontro marcou o início de algo transformador. Nicholas se sentia mais forte e mais conectado com seu propósito, enquanto Frei Gilson sabia que a decisão de Nicholas não só mudaria a vida dele, mas também a sua. Deixe nos comentários o que achou dessa live e não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Até o próximo vídeo.